Olá! Como este ano tivemos Copa do Mundo aqui no Brasil e tão pertinho de nós, em Porto Alegre, não poderíamos deixar de abordar aqui no Café e Conversa La Santa o tema esporte, mais precisamente o futebol. Conosco, Marion Mello. Marion, eu gostaria de começar te perguntando por que os times de futebol, mais especificamente de Santa Maria, não conseguem se destacar, deslanchar no cenário do futebol gaúcho? Bem, Denise, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que um dos principais fatores que impedem, digamos assim, a desenvoltura das nossas equipes de Santa Maria é no momento em que eles, de certa forma, deixaram um pouco de lado as categorias de base, que é a formação dos atletas na casa. E aí o que acontece? Cada ano que termina a competição, eles são obrigados a dispensar todos os jogadores e na próxima temporada contratar todos novos. E o grande momento do futebol de Santa Maria, especialmente no Internacional, que teve um período de expressão nacional, inclusive, os grandes times do Internacional foram montados através das suas categorias de base. Jogadores formados, revelados na base, alguns deles até de expoentes nacional, internacionais, e outros foram vendidos, e que de certa forma trouxeram até um aporte financeiro para o clube. Então, na medida em que o tempo foi passando e que as categorias de base, de certa forma, foram deixadas para trás, as equipes precisaram, a cada ano que acontece, a cada competição que acontece, contratar 20, 30 jogadores para formar no grupo. Renovar todo o seu elenco. Todo o seu elenco. Aí o que acontece? Além de perder aquele vínculo, né, aquela questão clubística, do gostar de vestir a camiseta do clube. Da própria identidade do jogador com o clube. Aí, com a cidade, né, quer dizer, então perdeu muito isso aí. Pois eu repito, os grandes jogadores e os grandes times que o Inter de Santa Maria, especialmente o Inter, porque o Rio Grande esteve por um período longo parado, e nesse período o Inter cresceu muito, foi a grande expressão do futebol de Santa Maria, né? Quase chegou com conquistas importantes, inclusive de títulos a nível de interior do estado, participação em campeonatos brasileiros, né? Sim. Tem muita gente que não sabe, muitos jovens não sabem que o Inter de Santa Maria participou do Campeonato Brasileiro em algumas épocas, né? Então, a partir do momento que houve, de certa forma, deixado de lado as categorias de base, as equipes de Santa Maria não tiveram o progresso, não conseguiram. O Inter mesmo teve um acesso agora por último em 2007, mas acabou aí ficando mais 2, 3 anos, não teve o suporte também, o apoio econômico e financeiro da cidade, acabou também com isso caindo de volta, né? E agora briga para subir, né? Sim, o principal seria então a questão financeira, tu acha, Marion? Esse suporte, né? Esse apoio para se conseguir fazer um trabalho mais duradouro, um trabalho mais na base. Eu acho que o investimento na base, na base ele tem que ser mais forte. Claro que a cidade não tem grandes empresas que proporcionam os clubes captarem recursos, né, apoio financeiro, patrocínios para que tenham, né, além de formar jogadores, conseguir fazer um time forte. O que acontece? Outro faz um time forte, outro forma a base, entende? E aí tu não tem o recurso suficiente para as duas coisas. Então, eu acho que teria que ter uma política de administração, de buscar recursos. Eu acho que agora, para Santa Maria, nesse momento, eu acho que a grande situação que poderia envolver era um clube só. Eu acho que deveria ter, né, a formação de um clube só, e aí esse clube, né, fazer um clube forte, quem sabe até no futuro se tornar uma terceira... Uma fusão, de repente, entre os dois expoentes da cidade. A questão da fusão até... É complicada, né? Por algumas, eu até diria assim, vou usar um termo mais, por algumas cabeças assim, mais antigas, né, que tem aquela questão de manter a tradição dos clubes. Mas o ideal é que a gente pudesse formar um time forte aqui em Santa Maria, um time só, que daí nós poderíamos concentrar todo o apoio financeiro, o apoio logístico, enfim, até... quem sabe criar um novo estádio, construir uma arena, ocupar os outros 2 estádios para aproveitamento das categorias de base. Enfim, eu acho que o caminho hoje para o futebol de Santa Maria, para ter um desenvolvimento, para poder crescer, seria, no momento, as pessoas que estão assistindo aí, que me perdoem, né? E até porque estou dando uma opinião realmente daquilo que eu convivo já há bastante tempo, né? Comecei como repórter, trabalhando de setorista, acompanhando o dia a dia dos clubes, né? E agora, como narrador, até a gente está um pouco mais afastado do dia a dia dentro de campo, mas eu sei pela evolução do trabalho que o momento hoje seria isso. Sei que é difícil, né? Claro. É difícil. Foi tentado, inclusive, nesse início de ano, mas não foi possível. Vamos ver o que o pessoal... Quando tu fala em categoria de base, Marion, caberia também algum incentivo no esporte amador? Tu acha que ajudaria ou são coisas diferentes que tem que ser tratadas de forma distinta? Santa Maria tem um futebol amador muito forte, muito forte. Temos competições importantes, né, em que alguns jogadores, inclusive, são revelados. Mas o problema, sabe qual que é o grande problema? Tu tem jogadores bons, por exemplo, no futebol amador.
Só que esses jogadores, de uma forma ou de outra, eles recebem alguma remuneração, porque o futebol amador de Santa Maria é forte também. Então não é muito, mas eles recebem. Então ele vai só jogar no final de semana, aí ele recebe um valor X. Aí para te tornar um jogador profissional, né, ou trabalhar no clube, ele teria que viver as 24 horas praticamente, ser um atleta profissional, né? E muitas vezes, já por outros aspectos, o que ele ganharia, receberia do futebol, do Rio Grande do Internacional, às vezes não seria o suporte para ele poder viver, para ele dar continuidade no seu dia a dia. Então, por isso, às vezes, ele precisa trabalhar, e aí faz a opção em trabalhar e poder jogar o seu futebol amador no final de semana. Mas nós temos um futebol amador muito forte e que já revelou grandes jogadores. Agora, até dou um exemplo, que é o Reinaldo, um jogador que começou no futebol amador, hoje está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, já foi destaque no Campeonato Gaúcho, jogando pelo Cruzeiro de Porto Alegre, começou no Rio Grande do Sul. O irmão dele, o Romário, também é goleiro, foi um dos grandes destaques e revelados agora no Rio Grande do Sul. Assim, muitos outros jogadores da várzea, como a gente costuma dizer, do amador, tem condições de ser aproveitado. Mas para isso precisa também esse trabalho de base, de buscar esses atletas, de fazer as seletivas e proporcionar com que esses atletas consigam aprender os fundamentos. Porque às vezes não é muito fácil tu jogar na várzea e vir para um clube profissional onde tu tem que aprender alguns fundamentos, a questão de preparação física. Então dá uma série de coisas. Mas precisa ser feito esse trabalho aí. E muitas vezes esses jogadores, né, Marião, também não só são jogadores, né? Exercem uma outra atividade paralela. Que complica para complementar, né, a renda, né? A renda, exatamente. Então, às vezes tu tem dificuldades. Vamos jogar, vem aqui treinar, ou vem... A gente teve exemplo de um menino aí que foi destaque na Copa Razão, e que o salário dele que ele ganhava na empresa dele era 3 vezes mais do que ele ia ganhar num clube aqui em Santa Maria, como jogador. Quer dizer, então, às vezes é difícil. A não ser que tu tenha aquela coisa mesmo de querer ser um atleta profissional. O futebol amador de Santa Maria é um futebol muito forte. Né? Para te ter uma ideia, dentro do amador nós temos uma competição de campeonato veteranos aqui em Santa Maria, que ele tem aí mais de 80 clubes, mais de 80 equipes que jogam campeonatos de veteranos, né? E que envolve aí uma base de 2 a 3 mil pessoas todo final de semana. Quer dizer, então é muito forte o esporte amador, o futebol amador em Santa Maria. Então o pessoal tem disposição também, né, Marião? O que falta de repente é uma organização melhor. Organização melhor. Isso aí. Eu acho assim, ó, até eu diria assim, um profissionalismo. Profissionalismo. Nós temos assim, ó, hoje nós não estamos mais vivendo os clubes profissionais, né? É aquela questão mais amadora. Hoje tu tem que ser profissional, tu tem que ter executivos de futebol, tu tem que ter alguns profissionais remunerados, porque assim, ó, tanto o Inter como o Rio Grandense tem vários abnegados, pessoas extremamente capacitadas para desenvolver o trabalho dentro do clube com credibilidade. Só que é o seguinte, a grande maioria é empresário. Muitas vezes tu não vai deixar de fazer o teu trabalho na tua empresa para te dedicar 24 horas lá no clube, ou no Rio Grandense ou no Inter. Então, nessa forma, tu acaba comprometendo muitas vezes a administração do clube, porque tu é uma empresária, tem o teu trabalho, né? Tu não vai às vezes abdicar lá do teu trabalho para estar lá, por exemplo, no Rio Grandense ou no Inter, tempo full time, tempo integral. Então tem que ter um profissionalismo, tem que ter profissionais competentes, profissionais qualificados para poder desenvolver esse trabalho, né? Claro, e para isso aí precisa recursos, né? Então tá, Marião, te agradeço muito a tua participação. Acho que a gente delineou algumas coisas bem importantes, né, para o futebol de Santa Maria. Essa é a nossa conversa então com o Marião Melo. Até o próximo programa Café e Conversa La Santa.